Deus. Primeiramente, eu queria que você tivesse a convicção de que Jesus está presente no nosso meio. Jesus está presente no nosso meio. E isso muda toda a perspectiva do culto, porque Ele está observando o culto. E esse texto, para mim, é o texto mais forte que reafirma de que Jesus está no culto, está no meio da igreja. É muitas vezes usado aquele texto, quando tiverem 2 ou 3, ali Deus estaria no seu meio, mas na verdade, se a gente vê o contexto desse texto, é um outro contexto, né, que esse texto quer dizer. Mas esse texto aqui é muito precioso, que diz assim, é interessante que o livro de Apocalipse, ele mesmo se auto-explica, né? E ele diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. Aí ele explica, as 7 estrelas são os anjos das igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então o candeeiro é o quê? Mais alto. O que é o candeeiro? Significa? A igreja. Aí no próximo verso 2, capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, agora que vem um mistério, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que são os candeeiros? Então o que esse texto está dizendo? Que Jesus anda no nosso meio. Então nesse momento, eu queria que você fechasse os seus olhos, enquanto o irmão vai estar dedilhando no teclado, e que você se concentrasse na perspectiva de que Jesus está no nosso meio. A gente não consegue ver, mas Ele está no nosso meio. E se estamos aqui para participar do culto, estamos aqui para adorar o nome de Jesus. E eu queria que você essa noite mentalizasse o Espírito de que Jesus está aqui e que Ele é o digno de toda honra, de toda adoração. Estamos aqui por causa dEle, por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Feche os seus olhos, reflita sobre isso agora. Aleluia. Eu quero te convidar essa noite a glorificar o nome de Jesus. Quero te convidar essa noite, na certeza de que Ele está no nosso meio, dizer palavras de louvor a Ele. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, que o Senhor está presente em nosso meio, observando essa igreja e na expectativa de ser adorado de verdade. Então é isso que vamos fazer essa noite, Senhor, adorar o Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, porque o Criador dos céus e da terra está aqui no nosso meio, esperando uma adoração de nós. Aquele que vive, que ao 3º dia ressuscitou, está aqui no nosso meio, esperando um culto agradável, um culto participativo. Pai querido, nós, como igreja do Senhor, que nos reunimos aqui em Águas Claras, adoramos o Teu nome e dizemos que se não fosse pelo Senhor, nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados, mas por causa da Tua graça estamos aqui te cultuando, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Seja bem-vindo, Jesus, seja bem-vindo no nosso meio, em nome de Jesus. Vou cantar um corinho antigo numa roupagem de blues, assim, mas quem conhecer, canta comigo. Vou fazer assim, ó. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir,
pois Jesus Cristo já está comigo. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá Mais uma vez aqui, todos juntos, em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser morte da paz, Ele foi tentado e não pecou jamais. Sua vida foi um exemplo de amor. Cantemos juntos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. Veio todos juntos, em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Oh, aleluia, as palmas, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui, todos juntos, em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui, todos juntos, em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Só a igreja, Jesus. Jesus virá, e Ele veio outra vez aqui. Jesus virá Virá mais uma vez aqui. todos juntos, em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui, todos juntos, em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele está presente em nosso meio. Senhor, Tu és bom. Vamos declarar isso. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que
Deus é bom. Vamos declarar que Ele é bom. Ele é bom em todo tempo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Só as vozes da igreja. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus, Deus é bom. Vamos declarar: Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Aleluia. Nesse momento eu quero convidar a igreja a ofertar ao Senhor. Quem quiser trazer as ofertas ao Senhor, abençoar essa obra. Enquanto isso, nós vamos estar cantando um corinho antigo, com uma roupagem nova. Esse corinho é quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O primeiro trecho fala assim: se das vidas vagas, procelosas ou tempestuosas são, se com desapontamento julga tudo em vão. Porém, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. E Ele tem feito. Ele tem feito. Se quiser, quem puder estar ofertando na casa do Senhor. Vidas vagas, procelosas são, se com desalento julgas tudo vão. Contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Dizes de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o seu lidar, é a cruz pesada que tens que levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus
celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e a te ver o quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e a te ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Esse último verso diz assim: quando vires o outro com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Eu estava cantando e me lembrei, até o Thiago está aqui para testificar isso. A gente de vez em quando fazia uns evangelismos, né? E um dia a gente vendo aquelas pessoas carentes, e foi bem no sudoeste, por trás daquelas pessoas carentes tinham alguns apartamentos luxuosos e caríssimos, mais de milhões de reais. E uma das coisas que eu falei para uma daquelas pessoas foi assim: tá vendo? Ó, se você crê em Jesus como seu único Senhor Salvador da sua vida, a sua morada no céu vai ser muito melhor do que ali, ó. Aí eu apontei para o sudoeste. Você crê em Jesus? E a gente foi e falou de Jesus. Não sei se o Thiago lembra disso, foi uma das abordagens. E essa é a grande realidade, né? Como o tio do pastor fala, que ele está convicto que é mais fácil realmente que o rico não entre no reino do céu. É difícil, né? Mas é porque o rico ele se esbanja com as coisas da terra e às vezes ele perde a perspectiva de Jesus. Mas o pobre, se ele se volta para Cristo, certamente ele vai ter mansões muito maiores do que a mansão mais bonita nesse lago sul, no Lago Norte. E a nossa perspectiva está nisso, de que um dia moraremos com Cristo, cearemos com Ele, estaremos eternamente diante da glória de Deus. Esse é o maior tesouro que a gente pode ter nessa vida. Nesse último momento, quero convidar a igreja em adoração para cantar esse hino que para mim é um hino que marca muito. Ele é um pouco longo, mas ele é precioso. Diz: acima de tudo, acima de todos está o Senhor entronizado. E quero te convidar a adorar o Senhor com essa música. Continuemos nesse espírito de adoração. Se você sentir a vontade de levantar sua mão ao Senhor, fique à vontade. Amém. Diz assim: acima de todos, acima de tudo, acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, os céus e a terra, montanhas e mares, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei. Tu és Senhor e Rei. Declare isso: governa sobre o universo. Governa sobre o universo. Justo e vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás. Prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome.
Rendemos a ti. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. E habita. E habita entre nós. Ó Santo Deus. Aleluia. Ó Santo Deus. Acima de todos. Acima de todos. Acima de tudo Está o Senhor. Está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens. Os anjos e os homens. Os céus e a terra. Os céus e a terra. Montanhas e mares. Montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo. Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está pra sempre, reinará prostrados. Ele está diante de nós, prostrados aos teus pés. Erga as tuas mãos e declare: erguemos o teu santo nome em adoração. Se entregue diante do Senhor, nos entregamos a ti. Toma o teu lugar e habita entre nós. Vamos dizer de novo: e habita, e habita, e habita entre. Erga as tuas mãos e declare: e habita, e habita entre nós. E habita, e habita, e habita entre nós. Ó Santo Deus. Ó Santo Deus. Nós sabemos por meio da tua palavra que o Senhor está presente aqui essa noite. Está ouvindo esses louvores. Nós glorificamos o Senhor. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Só a igreja. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. São as vozes. Tu és santo. Pega essas mãos. Tu és santo. 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 Nós te adoramos, Jesus. Glorificamos o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é perfeito. O Senhor é o nosso Salvador.
estamos aqui diante do Senhor, prostrando os nossos corações, desejando mais do Senhor nas nossas vidas. Que nós venhamos diminuir a cada dia, para que o Senhor venha crescer, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és santo. A maior riqueza nessa vida é conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. Aleluia. Aplauda o Senhor essa noite. Glória a Deus. Ele é bom. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus sejam sobre todos, sejam todos muito bem-vindos a essa família. Você que nos visita pela primeira vez, por favor, acene com a sua mão para que a gente possa conhecê-la. O Tiago, embora seja a primeira vez, mas é um amigo já conhecido. Temos também o nosso querido irmão ali, o pastor. Esqueci seu nome, meu irmão? Hã? Romanos, amém. Outro casal ali também, sejam bem-vindos. Sintam-se à vontade, acolhidos aí na casa de Deus. Vamos orar pela vida das nossas crianças, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém. A igreja está providenciando alguns armários, nós queremos esvaziar aquela sala ali para começarmos o trabalho com os pré-adolescentes também. Então esteja orando pelos nossos pré-adolescentes, estenda suas mãos para cá, vamos agradecer a Deus pela vida das nossas crianças. Ó Deus, obrigado, Jesus, pela vida das nossas crianças, que é presente, é herança do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa ministrar sobre elas a tua rica bênção, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, as ensine no caminho. Ó Deus, que o Senhor as instrua, que o Senhor faça nelas morada. Ó Deus, que o Senhor as guarde e as livre de todo mal, de toda influência ruim, ó Deus, e que elas cresçam, ó Deus, à semelhança do Senhor Jesus em estatura, graça e conhecimento. Ó Deus, oramos também agora pedindo ao Senhor que abençoe, ó Deus, o culto que elas terão, que o Senhor possa ministrar também o coração delas e que a tua palavra que será ensinada seja comparada àquela semente virtuosa que caiu em boa terra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem ir. Deus abençoe. Amém. Deixa eu botar só essa Bíblia aqui. Amém. Desculpe você que sentou, mas eu vou pedir mais uma vez, a gente ainda em pé. Vamos ler a palavra de Deus, amém? Amém. Vamos ler. Gênesis capítulo 37, a partir do verso 1. Gênesis 37, a partir do verso 1. Nós temos aqui o início da história de José, filho de Jacó, e a nossa intenção é ministrar uma série de mensagens à luz aqui desse drama, dessa novela, dessa história do povo de Deus. E nós iniciaremos hoje com a reflexão do capítulo 37 de Gênesis. É um capítulo razoavelmente longo, tem 36 versículos, mas eu quero ler com os irmãos, é uma leitura agradável, uma história cativante que nos envolve, então acredito que você não vai se dispersar. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice,
e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos peixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e a tua mãe e os teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou-lhe Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora, vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Mas, logo que chegou José e seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino? E eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-no levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele respondeu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido,
certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Entre Mendes, os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos reunidos aqui diante da Tua santa, viva e transformadora palavra. Pedimos ao Senhor que ilumine as nossas mentes, a fim de compreendermos, assimilarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesta noite. Que a Tua palavra venha poderosamente ao nosso encontro, ó Pai. Nos dê sensibilidade espiritual, ouvidos para ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem nesta noite é: os sonhos de Deus não morrem. Os sonhos de Deus não morrem. Meus queridos irmãos, a história registra que o povo de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, sofreu muitas vezes por ocasião de más ações dos outros. Nós não estamos isentos, assim como o povo hebreu não estava isento, e a igreja primitiva também não estava isenta das más ações provocadas por homens ruins, iníquos. Por exemplo, perseguição religiosa. Desde que o cristianismo nasceu no primeiro século, a igreja é duramente perseguida. Genocídio. Quantos filhos de Deus, quantos judeus foram mortos, quantos cristãos foram mortos no decorrer da história? Assassinato, tortura, roubo e toda espécie de mal ou males vieram, meus queridos irmãos, sobre o povo de Deus. E isso levanta a pergunta: onde estava Deus? Por que Ele não protegeu, ou por que Ele não protege o seu povo diante dessas ameaças? Porventura estará Ele dormindo? Essas perguntas são feitas, meus queridos irmãos, não apenas por ímpios, quando querem tripudiar a desgraça em cima da desgraça do povo de Deus, mas são perguntas legítimas que os próprios filhos de Deus a fazem. Por exemplo, o Salmo 44, 23, o salmista, ele exclama ao Senhor dizendo: desperta, porque dormes, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre. A impressão que ele tem é que o Senhor Todo-Poderoso está dormindo, porque não está acudindo o seu servo no momento de profunda angústia e desespero. O Salmo 50, o verso 4 e verso 5, também assim diz: sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam iniquidade. Então, notem, meus queridos irmãos, que não é porque você é filho de Deus, eleito, escolhido, herdeiro das promessas de Deus. Não é porque Deus definiu sonhos, estipulou sonhos e projetos eternos para a sua vida e terrenos também, que você e eu, que nós estamos imunes aos sofrimentos provocados pelas ações de pessoas más, de pessoas iníquas, de pessoas que têm prazer, muitas vezes, em causar o nosso sofrimento. E o que nós vemos aqui no capítulo 37 é que José, este jovem aqui de 17 anos, começa a sua vida cheio de sonhos, cheio de vigor, cheio de vida. Ele é herdeiro, assim como seus irmãos, da promessa que o Senhor, ou da aliança que o Senhor Deus fizera
a seu pai, ao seu avô, e por isso ele estava aqui com seu coração efusivo, alegre e cheio de boas expectativas. Todavia, meus queridos irmãos, quando nós lemos aqui o capítulo 37, nos deparamos com o fato de que José nasce num contexto extremamente conturbado. Ele nasce numa família desarranjada, cheia de problemas, e com um pai meu Deus, às vezes a língua trava. Eita. Amém. Conturbado. Ai. Ele era o predileto do pai. Os seus irmãos o odiavam. Mas não só isso. As próprias atitudes de José eram contra ele. Ele era o delator dos irmãos. O pai o designara a seguir os irmãos e trazer o relatório. E como o irmão mais novo sempre é, na sua maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, um irmão mimado, ele acentuava e exagerava os problemas, né? Sempre tem aquele caçula que quando vê o irmão mais velho fazendo algo de errado, ele não só delata o irmão, mas como aumenta também o problema. E assim também era com José. Ele era o predileto, o protegido do pai. Mas ele tinha todos esses problemas aqui, meus queridos irmãos. E quando nós lemos o capítulo 37, nós nos deparamos com 4 cenas dessa trama aqui. A primeira cena, ela se desenrola em Hebrom. José, então, a partir do verso 5 até o verso 11, ele conta os seus sonhos a seus irmãos e a seu pai. A cena 2, ela se desenrola em Siquém. José é enviado pelo pai para ver os seus irmãos e trazer o relatório para saber se eles estavam bem. Siquém era uma terra hostil aqui aos filhos de Jacó. Eu quero lembrar você que foi nessa terra, nessa cidade, que os filhos de Jacó assassinaram, se vingaram o estupro da sua irmã Diná. E por isso, então, que Jacó manda que seu filho José vá a Siquém ver se os seus irmãos estavam de fato bem. Nós temos também a cena número 3, que se desenrola em Dotã, chegando em Siquém. Nós temos notícia que ele não encontra seus irmãos, encontra um homem desconhecido que dá a ele a pista de que seus irmãos estão em Dotã. E é ali em Dotã que os irmãos de José, então, planejam matar José, tirar-lhe a vida. E a cena 4, ela se desenrola em Hebrom, quando os filhos, então, de Jacó retornam a Hebrom e vendem aquela notícia falsa de que o irmão deles tinha sido devorado por uma besta fera, e ali eles levam o traje real, de mangas compridas, molhada de sangue, de um bode que eles mesmos haviam matado. E por último, nós temos o resultado final, no verso 36, que aponta para o Egito. José é vendido por Potifar, oficial de Faraó. Então, nós temos estes sonhos aqui, meus queridos irmãos, relatados pela palavra de Deus. E eu quero pensar com vocês aqui sobre estes sonhos. Primeira coisa, meus queridos irmãos, estes sonhos, eles foram dados por Deus. Não há nada que aponte para a ideia de que foi um surto da cabeça de José. Pelo contrário, eram sonhos legítimos, sonhos vindos da parte do próprio Deus. E eram sonhos verdadeiros. E eram verdadeiros porque o sinal da autenticidade, do caráter genuíno desses sonhos, está no fato deles se repetirem em formas diferentes. Assim como foi também o sonho de Faraó lá na frente. Está no capítulo 41, verso 32, se os irmãos não se recordam. A palavra de Deus diz assim lá: o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Então, como o sonho de Faraó foi dúplice, o sonho também de José foi dúplice. Então, não se trata aqui de nenhum surto narcísico de José, mas era um sonho de fato vindo da parte de Deus. As circunstâncias nas quais José, meu querido irmão, se achava inserido, aparentemente não cooperava para o cumprimento desses sonhos. Como eu já elenquei aqui, um pai problemático, irmãos problemáticos, uma atitude insensata, imatura,
tola de José em relação aos seus irmãos, tudo convergia, cooperava para que esses sonhos não se realizassem. Inclusive, no final, esse era o desejo dos seus irmãos, quando José vem ao horizonte, ao encontro dos seus irmãos em Dotã, então eles planejam tirar-lhe a vida e, ironicamente, eles perguntam, aí vamos ver, depois de morto, se estes sonhos de fato irão se cumprir. Isso porque os sonhos de José apontavam para que José fosse o governador, aquele que iria reinar sobre o povo hebreu. Isso acontece, evidentemente, posteriormente. Indo contra a tradição judaica, quero lembrar vocês que, geralmente, quem administrava a família, quem governava a família, era o filho primogênito, no caso, deveria ser Rúben. Mas não, José, então, apresenta um sonho que afrontava a tradição desse povo. Então, o fato, meus queridos irmãos, de recebermos promessas ou sonhos de Deus para as nossas vidas, não significa que não sofreremos ações ou circunstâncias contrárias. Não obstante isso, há algumas verdades às quais devemos nos apegar e eu quero pensar com vocês sobre elas. Em primeiro lugar, as ações contrárias aos sonhos de Deus não podem impedir o seu cumprimento. Amém? As ações contrárias aos sonhos de Deus não têm o poder de impedir o seu cumprimento. Olha o verso 19 e o verso 20 aí comigo. Diz assim a palavra de Deus. E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Os irmãos de José estavam convictos de que aqueles sonhos poderiam ser frustrados com este plano perverso de tirar a vida de José, meus queridos irmãos. Mas nós conhecemos a história e sabemos que o sonho se cumpriu de fato. Então, nós devemos saber que Deus não permite, ou melhor dizendo, que embora Deus permita que más ações aconteçam na nossa vida, Ele não permite que estas más ações frustrem os seus propósitos e os seus desígnios para as nossas vidas. Em outras palavras, meus irmãos, Deus cumpriu os seus desígnios a despeito da insensatez de Jacó, da imaturidade de José e do ódio e do ciúme dos seus irmãos. Olha só, a insensatez de Jacó em primeiro lugar. O pai não escondia a sua predileção por José. Se você quer criar os seus filhos amargurados, ressentidos, expresse a eles a sua predileção. Primeiro que você não deve ter predileção, mas se você quer ver seus filhos crescerem ressentidos, expresse isso a eles. Estava vendo na Netflix, tem uma série, da Rainha Elizabeth, The Crown, e é interessante ela conversando ali com a primeira-ministra, Thatcher, esqueci o nome dela, Elizabeth Thatcher, Margaret, Elizabeth é a rainha. E a Margaret Thatcher, então, numa audiência secreta com a rainha, falou ali abertamente que o seu filho predileto era o filho mais velho. E aquilo deixou a rainha Elizabeth realmente curiosa. Como é que pode uma mãe declarar abertamente aqui para mim, numa audiência, que ela tem um filho predileto? Mas foi exatamente o que Jacó fez. E ele fez isso preparando para o seu filho um traje que se assemelha ao que chamamos de um traje real, um traje talar de mangas compridas, que significa, segundo os comentaristas bíblicos, um traje real de alguém que iria governar sobre uma nação. Em outras palavras, o que Jacó estava fazendo era estipulando que o seu filho predileto, José, iria governar sobre toda a família. E isso sem nenhum tipo de receio. Até porque ele crescera, bom lembrar que Jacó crescera num lar também doente, O seu pai Isaac amava mais Esaú e a sua mãe Rebeca amava mais a Jacó. E ele, por sua vez, aprendera
esse tipo de coisa e transferiu isso para os seus filhos. O pai dera a ele uma missão que o tornara também odiado pelos irmãos. Olha quanta insensatez. Além de declarar sua preferência sobre José, ainda dá ao coitado do José uma missão para que ele fosse mais odiado pelos seus irmãos, ou seja, tornou José o delator, o X9 dos seus irmãos. Você agora é um pastor mirim, mas você não precisa trabalhar duro, não. Você vai só fiscalizar os seus irmãos e vai me trazer o relatório. Que coisa terrível, né? Quanta insensatez. O pai também negligenciara o mal que crescia no coração dos demais filhos. Às vezes os pais de hoje em dia fazem vista grossa, né? Os filhos crescem doentes, há divisão, há ódio sendo instalado, ressentimento crescendo no coração dos filhos. E quantos pais insensatos às vezes fecham os olhos para essa realidade? Então, há também a maturidade de José, o delator, alguém que se exibia, né, fazia questão de ir fiscalizar os irmãos com o traje real, para espizinhar. Jacó era um insensato, era um tolo. José era um insensato, era um tolo aqui nessa ocasião. E falava muito, tagarela, X9, alguém que fofocava para o pai direto e que fazia questão de mostrar a sua superioridade sobre os irmãos. Por isso que, ao ter os dois sonhos, o texto diz que ele insistiu em conversar com os irmãos. Um verso antes diz que os irmãos tinham cortado a conversa com ele. Não queriam conversar com ele, nem para dar shalom, nem para cumprimentá-lo. Mas tendo esses dois sonhos, que o colocara como superior aos seus irmãos e aos seus pais, o texto diz que José insistiu para contar os sonhos. E quais eram os sonhos? O primeiro sonho diz que estavam eles atando, né, os seus feixes. De repente, o feixe de José se colocou de pé e os demais feixes ao redor do feixe de José se inclinavam. E os irmãos, já chateados com a preferência que Jacó tinha pelo pai, com o traje real, agora tendo que ouvir isso, porventura governará sobre nós? É isso que você está querendo dizer? Então, olha a insensatez desse jovem aqui, né? A ousadia. Não bastasse isso, ele conta o segundo sonho. Ele diz, olha, eu vi o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando para mim. Não contou só para os irmãos, não. O rapaz estava surtado também ao contar isso para o próprio pai. Não estava surtado em ter o sonho veio da parte de Deus, mas estava surtado em contar. E deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Não é porque você teve um sonho de Deus, você tem que sair contando para todo mundo e se gabando disso, né? Às vezes as pessoas gostam de fazer isso, né? Especialmente quem tem o dom de sonhos, de revelação. Nem todo mundo que tem o dom de revelação ou de sonho tem a graça e a sabedoria de compartilhar isso de uma maneira que edifica. Então é melhor ficar calado. Amém? Teve uma irmã, uma vez lá na igreja de Taguatinga, Sul, onde meu pai foi pastor por 18 anos, que disse o seguinte, pastor, depois de uma vigília, aquela vigília abençoada, pastor, eu tive uma visão, misericórdia, pastor, misericórdia. Aí meu pai, o que foi, minha irmã? Pastor, eu estou buscando aqui os irmãos para orarem, para interceder, porque eu tive uma visão terrível. O que foi, minha irmã? Pastor, eu vi um caixão no meio da igreja, e eu me aproximei do caixão, e quando eu olhei para dentro do caixão, era o senhor lá dentro. E ela divulgou isso para a igreja toda. Trouxe, né, os que eram mais impressionáveis, ficaram ali, aturdidos com aquilo e preocupados. Insensatez. Bem, o sonho não veio de Deus, né? Meu pai está vivo até hoje, então prova concreta que o sonho... Mas se viesse, e Deus pode alertar esse tipo de coisa, não necessariamente a pessoa tem que contar, nem tudo que Deus te revela para ser compartilhado. Amém? Às vezes é melhor guardar no coração. Nós pregamos aqui a história de Neemias, Deus tem uma visão para Neemias, reergueu os muros. E ele não saiu divulgando assim que chegou lá em Jerusalém, não. Ele reuniu o pessoal, ele fiscalizou o local e depois, no tempo certo, ele anunciou. Então, a gente tem que ter sabedoria. Mas é só um parênteses aqui. Então, ele conta esses sonhos. Um outro contexto desfavorável era o ódio e o ciúme dos irmãos. O verso 4, 5 e 8 mostra que esse ódio vai crescendo paulatinamente, né? Os irmãos de José, então, eles são caracterizados aqui por essa narrativa como
os irmãos que odiavam intensamente José e que esse ódio crescia paulatinamente. Vamos ler o verso 4, 5 e 11, olha só para os irmãos terem noção. Diz assim a palavra de Deus: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Eles estavam odiando José, não era nem tanto por José, mas pela atitude do pai. Olha só, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros, odiaram-no. Já pensou nisso que você pode plantar o ódio no coração do seu filho contra o irmão dele? Por uma atitude insensata sua? Foi o que Jacó fez aqui. Mas o texto diz no verso 5, teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Aí diz o texto, por isso o odiaram o quê? Ainda mais. E o verso 8 diz lá, o verso 8, no final do verso 8, e com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E o verso 11 diz que eles tiveram, então, ciúmes aqui de José, que é um desejo, na verdade, não é apenas um ciúme. A ideia do texto aqui, eu olhei no original, era aquele desejo de matar, tirar a vida. Tamanho irrefreável era esse desejo de ciúme no coração destes filhos. Então, o mal crescia gradualmente. Isso quer dizer, meus queridos irmãos, que muitas vezes somos, assim como José, imaturos, insensatos, agimos de maneira equivocada, como José, recebemos da parte de Deus uma palavra, uma revelação, uma coisa boa, mas reagimos com imaturidade logo em seguida. Muitas vezes, fixamos o nosso olhar nessas bênçãos e perdemos a sobriedade. Agora, o lindo dessa passagem aqui, eu quero repetir, é que não obstante o lar desarranjado no qual José estava inserido, não obstante a atitude insensata do pai, não obstante a imaturidade de José, não obstante o ódio e o ciúme incontrolável dos irmãos, nada disso pôde frustrar os desígnios de Deus para a vida de José. E isso é muito consolador para mim e para você. Porque os planos de Deus a nosso respeito não podem ser frustrados. E Deus conta com a nossa imaturidade. Deus conta com as nossas doenças psíquicas, herdadas pelos nossos pais. Deus sabe das nossas fragilidades, mas nada disso está condicionado ao cumprimento das suas promessas na sua vida, na nossa vida. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando Balaque, o rei Balaque, contratou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Vocês conhecem essa história. Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus por algumas vezes. Não me recordo a quantidade. Mas, meus queridos irmãos, a resposta de Deus foi que ele abençoasse esse povo. Balaque se enche de ira e diz, mas que negócio é esse? Eu te contratei para você amaldiçoar esse povo, você abençoou esse povo. E a resposta do profeta foi o seguinte, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, prometendo ele, porventura, não fará, está se referindo à promessa que Deus fizera a esse povo. Então, ô Balaque, o que Deus abençoou, abençoado está, e homem não pode revogar. E o povo de Israel já tinha dado cabeçada em muitas situações até aqui, mas isso não fez com que Deus tirasse a sua promessa. Então eu quero repetir para você aqui, meu querido irmão, que as ações contrárias, sejam elas ocasionadas por um lar doentio, pela atitude insensata de Jacó, pela imaturidade de José ou pelo ódio dos irmãos, não podem impedir o cumprimento dos projetos de Deus na vida do seu filho José. Assim como também as nossas atitudes insensatas não podem frustrar os planos de Deus nas nossas vidas, quando às vezes a gente não tem a maturidade. Isso é graça, isso é aliança de Deus. É a aliança unilateral da graça de Deus em relação a nós. Deus morreu por todos, de uma vez por todas. Romanos capítulo 6 diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a fome, nudez? Quantas atitudes insensatas, muitas vezes, os apóstolos cometeram? Isso em Atos, depois da descida do Espírito Santo.
Quantas atitudes equivocadas Pedro cometeu. Mas isso não fez com que a bênção de Deus, a promessa de Deus, os sonhos de Deus fossem tirados do seu povo. Isso traz uma segurança extraordinária. Eu sou inclinado à doutrina batista, não é só reformada, mas os batistas de um modo creem, na segurança da salvação, das promessas de Deus. Porque se isso dependesse da minha insensatez, da minha estutícia, da minha volatilidade, da minha relatividade enquanto ser humano, das minhas doenças psíquicas, emocionais, Deus já teria desistido de mim há muito tempo. Quantas vezes você não vacilou o pé? Quantas vezes você já não aborreceu Deus com as suas atitudes? Quantas vezes você não tomou atitudes equivocadas na vida? Mas nem por isso Deus tirou a sua graça diante de você, porque a palavra de Deus é clara quando diz que o homem pode ser infiel, mas Deus permanece fiel porque de modo algum pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel. É claro que isso não me dá uma carta para cometer toda sorte de pecados, mas isso me dá segurança, para saber que eu posso pecar, eu posso falhar, mas Deus continua firme com a sua fidelidade em relação a mim. Amém? Segunda verdade, as ações contrárias aos sonhos de Deus e as circunstâncias contrárias aos sonhos de Deus são por ele muitas vezes mitigadas, atenuadas. Olha só o que diz o verso 22, 24 e 26. 22 assim: também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para livrar deles, a fim de restituir o pai. Rúben, aqui então, tocado por Deus na sua consciência, sabendo da sua responsabilidade de irmão mais velho, planejou então enganar os seus irmãos. Olha, não vamos tirar a vida dele não, vamos lançá-lo nessa cisterna aqui. De repente, o que ele estava sugerindo é que José morresse ali na queda, ou de fome, ou de sede. Mas a intenção de Rúben depois era restituir o pai. Mas isso não aconteceu. O verso 24 diz: tomando, lançaram na cisterna vazia sem água. E o verso 26 e 27 diz que Judá, então, vendo uma caravana de midianitas, de ismaelitas, midianitas também, né, o texto diz, ele então, tocado na sua consciência, resolve dissuadir os seus irmãos de matar José e vendê-lo àquela caravana para que ele fosse então levado ao Egito e o seu pai não tivesse mais notícia. Notem, meus queridos irmãos, que coisa extraordinária. Como as ações contrárias aos sonhos de Deus são por ele muitas vezes mitigadas para que não veja com toda a sua força. Conquanto Deus não impeça que algumas das más ações ocorram nas nossas vidas, ele frequentemente interfere mitigando-as. Em primeiro lugar, Deus guardou José da morte quando tocou a consciência de Rúben para dissuadir os seus irmãos da intenção de tirar a vida de José. Verso 22, li com vocês. Segundo lugar, Deus guardou José da morte quando foi jogado dentro de uma cisterna seca, sem água. Terceiro lugar, Deus guardou José da morte quando tocou a consciência de Judá para convencer seus irmãos a vendê-lo ao invés de matá-lo. Irmãos, que coisa extraordinária. Embora Deus permita que algumas más ações aconteçam na nossa vida, elas não vêm para nos destruir ou para frustrar os sonhos de Deus. Quando elas vêm com intensidade, é como aquela onda bravia, elas perdem a força pela ação de Deus. O que eles queriam era tirar a vida de José aqui. Mas Deus agiu na consciência de Rúben, dizendo aos seus irmãos mais novos: olha, não vamos matá-lo, vamos jogar nessa cisterna aqui. Eles jogaram, a cisterna estava seca, mas ele não morreu. A intenção deles era matar. Rúben tinha saído, e Judá, então, teve a ideia: vamos aproveitar essa situação e matar, talvez já suspeitando que Rúben queria privar a vida de José. Mas, de repente, eles veem ao longe uma caravana de ismaelitas, de midianitas, trazendo aromas, perfumes para vender no Egito, e
então José, tocado pela sua consciência, diz: vamos fazer o seguinte, ele é nosso irmão, não vamos matá-lo, não vamos derramar sangue, não, vamos vendê-lo. Olha como Deus está agindo. E Deus faz isso nas nossas vidas. Às vezes Deus não nos priva do sofrimento, mas Ele atenua o sofrimento para que a gente possa suportar. Não tem aquela passagem que Deus não manda sofrimento acima das nossas forças, mas junto com o sofrimento manda a sua graça salvadora para que possamos suportar o sofrimento? E às vezes Deus manda a graça e atenua o sofrimento. O Salmo 124, eu quero ler com vocês. Olha só o que diz, é nesse espírito. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. A coisa estava tão feia. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, Deus não impediu que os homens se levantassem contra eles. E nos teriam engolidos vivos, quando na sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido. Deus não impediu que sobre eles viesse águas terríveis para maltratá-los, para fazê-los sofrer, mas impediu que as águas os submergissem, pudessem afogá-los, destruí-los. E sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. E ele termina o salmo dizendo: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, notem, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Aí você lê isso aqui e diz, então o pássaro não foi preso. Não é isso que o salmo está dizendo, não. O passarinheiro pegou o pássaro, porque ele diz assim: quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Deus permitiu que o pássaro fosse pego, sofresse um tempo ali, mas ele quebrou o laço. Então Deus faz isso também na minha e na sua vida. Não é porque você tem sonhos de Deus, tem projetos de Deus, tem promessas de Deus para a sua vida, que você está imune a sofrimentos, a dificuldades, a ações contrárias. Às vezes você vai sofrer, elas virão sobre você com fúria. Satanás virá contra você com desejo de destruir a sua vida, mas Deus irá interferir, Deus irá atenuar, Deus irá mitigar essas ações para que você não morra e para que os projetos dele possam se cumprir na sua vida. Foi o que aconteceu aqui com José. Terceiro e último lugar, meus queridos irmãos. As ações contrárias aos sonhos de Deus são por ele não só mitigadas, mas instrumentalizadas como caminho para o seu cumprimento. Vou repetir. As ações contrárias, as circunstâncias contrárias aos sonhos, os projetos de Deus para a sua vida, são por ele instrumentalizadas como caminho para o seu cumprimento. O verso 27 ao 28 diz assim: vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão. Isso é Judá falando. E nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna. Vocês sabem o que mais irritava os irmãos de José aqui? O fato de José ter afirmado que ele iria governar sobre eles. E o desejo de tirar-lhe a vida era justamente fazer com que isso não se cumprisse. Mas notem que a intenção deles em vender José para os midianitas, para os ismaelitas, colocou José justamente no caminho para o cumprimento dessa promessa. No caminho para o cumprimento dessa promessa. Em outras palavras, meus queridos irmãos, Deus usou as más obras dos irmãos de José para começar a cumprir o seu plano de salvação. Você já pensou nisso? Que Deus pode usar as ações contrárias à sua vida, as circunstâncias adversas que você tem vivido em seu benefício, para cumprir os planos que Ele tem para a sua vida? Deus pode usar as mãos humanas, ainda que sejam iníquas, para realizar o seu plano de salvação. É por isso que Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu quero concluir aqui, meu querido irmão, com alguma analogia nesse sentido.
Lucas 21, do 16 ao 18, o Senhor Jesus ele diz assim: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. É o Senhor Jesus falando. Então esse cristianismo aí que diz, você é filho da promessa, você é herdeiro de Deus, portanto você está isento de passar por lutas, por dificuldades, por sofrimento, fere, vai contra a palavra do próprio Jesus que diz, vocês serão entregues por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, disse o Senhor Jesus. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Irmãos, que coisa maravilhosa. Primeiro, eu tenho a certeza de que as ações contrárias à minha vida, aos planos de Deus, não podem frustrar os seus projetos para a minha vida. Segundo, eu tenho a convicção e a certeza que as ações contrárias aos planos de Deus são por Ele muitas vezes mitigadas para que não me destrua. E terceiro, eu tenho a certeza absoluta que as ações contrárias aos planos de Deus podem ser por eles instrumentalizadas para cumprir justamente os seus propósitos, seus desígnios na minha vida. Ainda que eu passe por lutas e por sofrimento. Agora, há uma tipologia interessante aqui estou caminhando para o final, uma tipologia interessante aqui entre José e Jesus, que mostra justamente esse caminho de humilhação e exaltação. Em outras palavras, nós afirmamos que José é um tipo do Cristo aqui. E aí há alguns paralelos interessantes entre José e Jesus. Em primeiro lugar, assim como os irmãos de José conspiraram contra ele para o matar, também os irmãos de Jesus, sumos sacerdotes, anciãos, deliberaram prender Jesus à traição. Jesus veio cumprir qual projeto? O projeto de salvar a humanidade. Qual era o projeto que Deus tinha para José? Salvar também os hebreus, e o mundo todo foi salvo também nessa brincadeira toda aí. Assim como os irmãos de José o venderam por 20 ciclos de prata, Jesus também foi vendido por um dos seus discípulos, Judas, por 30 moedas de prata. Assim como os irmãos de José o entregaram aos gentios, Jesus também foi entregue pelos seus próprios irmãos judeus aos gentios, aos romanos. Assim como José sofreu em silêncio, porque o texto diz aqui que ele não falou nada, perdeu a voz, também Jesus guardou o silêncio. Isaías 53, 7 diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E por último, assim como Deus usou as más obras dos irmãos de José para no final salvar o seu povo, foi isso que aconteceu no decorrer da história, a gente vai ver no final da história, também usou as más obras dos judeus que se levantaram contra Jesus para fazer com que Jesus também cumprisse o seu propósito de salvar o mundo. Olha como Deus trabalha de modo extraordinário. Quem sabe você está vivendo dilemas existenciais. Quem sabe você tem se perguntado, onde está Deus? Quem sabe você tem inquirido Deus, Senhor, porventura os seus planos para a minha vida se frustraram? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor me abandonou? Irmãos, olhando para essa história aqui, nós aprendemos que não. Estamos no centro da vontade de Deus. E Deus conta com a sua infantilidade, com a sua imaturidade, com a sua volatilidade, com a sua inconstância, com a sua desobediência, com as suas fraquezas. Ele sabe disso, mas ele permanece fiel nos seus propósitos. Ele sabe que há pessoas que se levantam contra você, inimigos espirituais, para fazer você se desviar do projeto dele, do plano dele, que conspira dioturnamente contra você. Ele sabe que você carrega no seu DNA doenças e costumes que não refletem um verdadeiro evangelho de Deus, porque você herdara isso dos seus parentes. Ele sabe de tudo isso, mas nada disso interfere nos planos dele, para a sua vida, nos sonhos dele.
Ele sabe que muitas vezes as dificuldades que você está sofrendo são terríveis demais, e Ele vem com a graça dele para mitigá-las, para atenuá-las, para que você não morra e assim os planos dele não possam se cumprir na sua vida. Mas mais do que isso, acima de qualquer outra coisa, Ele é tão extraordinário, Deus é tão sublime, Deus é tão poderoso, que Ele usa essas ações contrárias, essas circunstâncias adversas, em benefício seu, para cumprir o propósito dele na sua vida. Na sua vida. Então, se você está passando por um momento difícil, por situações de dores, de frustração, eu quero dizer para você, creia. Porque Jesus também sofreu. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e... Cruz é o quê? É símbolo de sofrimento, de morte. Ele diz: no mundo tereis aflições. Mas no final de tudo isso, José se torna governador do Egito. No final de tudo isso, da cruz, Jesus triunfa sobre a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E no final de todos os seus sofrimentos, também eu quero dizer para você que você passará triunfante e vitorioso, porque os desígnios de Deus não podem se frustrar na sua vida. Então nós devemos nos agarrar às promessas de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos, vamos orar nessa hora. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Você pode dizer como o salmista, Salmo 124: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diz. Ah, se Ele não estivesse ao seu lado. Ah, se Ele não estivesse te guardando. Ele é o guarda de Israel, Ele te guarda. Ele guarda a tua alma, Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez a você. E Ele está com você durante todas as circunstâncias difíceis que você tem atravessado. Ele não fechou os olhos, Ele não perdeu o controle, Ele não está insensível. Ele tem o controle da sua história, Ele sabe de todas as coisas, e você pode descansar nele, saber que Ele é fiel e poderoso para cumprir os planos dele na sua vida. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos descansar no Senhor, a despeito da nossa insensatez, a despeito das oposições, a despeito das circunstâncias adversas. Sabemos que há um Deus de promessa que cumpre a sua palavra, que não nos abandona, que não nos deixa entregues ao léu, à própria sorte. Ó Deus, podemos descansar naquele que é poderoso para fazer, ó Deus, a sua vontade nas nossas vidas. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor conforte o coração dos teus filhos que estão passando por dias de sofrimento, de dor, de desespero. Ó Deus, circunstâncias em que, ó Deus, o mal tem se voltado contra eles com furor, com ira. Deus, traga fé, traga esperança, traga confiança, a fim de que eles saibam que há um Deus que não perdeu o controle. É o que eu te peço, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas pra continuar. Sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar na Tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus.
minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Isaías 53, verso 4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por isso, por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluias. Meus queridos irmãos, nós estamos reunidos aqui, nesta noite, para cear, para celebrar a vitória do Senhor Jesus sobre nós. Os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Ele não era como José, nesse aspecto. José era imperfeito, José era pecador. Jesus era justo, ele é justo. Ele é sem pecado, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele levou naquela rude cruz os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós estamos aqui nessa noite, reunidos diante da mesa do Senhor, que é memorativa sem dúvida nenhuma. Ela nos faz lembrar a morte expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário, mas cremos numa presença real de Deus aqui também, nos elementos da ceia. Ele diz: este é o meu corpo, este é o meu sangue dado por vós. Nós vamos cear nesta hora. Vou pedir aos irmãos para distribuir os elementos e a gente vai orar junto. Por favor, os diáconos me auxiliem aqui. Nós vamos orar pelos elementos, você vai receber, e depois nós vamos orar e cearmos juntos. Amém?
Enquanto isso, nós vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Bendito seja. Majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele não tirou dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados
graças, ó Deus, pelo grande privilégio que a nós nos foi estendido de cearmos, de participarmos das bodas do Cordeiro, de nos sentarmos à mesa do Senhor, ó Deus, de compartilharmos uns com os outros o pão, o cálice. Ó Deus, obrigado, ó Deus, por esse sacrifício sublime, por esse sacrifício, ó Deus, indizível, que homem algum pode entender, ó Deus, e perscrutar, e quantificar, e intensificar, ó Deus, a profundidade, o valor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos abriu os olhos. Obrigado porque temos o Teu Espírito. Obrigado porque um dia estaremos para sempre com o Senhor. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado por vós. Comamos o pão, que simboliza o corpo de Cristo Jesus. É por meio da ceia que somos unidos espiritualmente com Cristo. Comamos este pão nessa hora, que representa o corpo dado por você, dado por nós. Após haver ceado, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Tomamos o cálice que simboliza o precioso sangue carmesim, o precioso sangue de Jesus, sangue como de um cordeiro sem mancha e sem mácula, que foi morto por nós antes da fundação do mundo, mas manifestado na história, manifestado no tempo para nosso benefício, para o nosso resgate. Bebamos do cálice que simboliza o precioso sangue de Jesus. Ele diz: o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Amém. Você pode louvar o Senhor, agradecer a Ele, bendizer o seu nome. Enquanto você louva o Senhor, vamos cantar mais uma vez. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriram e agora me alegro em sua luz. dia eu vi
seja uma excelente semana para todos nós. Amém? Amém. Pai, nós louvamos ao Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, por tão grande sacrifício, pelo amor do Senhor a cada um de nós, por aquele sacrifício que foi feito ali na cruz do Calvário, onde o Senhor derramou todo o seu sangue para nos salvar, porque a Tua palavra, Senhor, que sem derramamento de sangue não haveria perdão pelos pecados. Temos a convicção disso, e por isso ceiamos aqui esta noite, porque temos a convicção de que o Senhor nos comprou por alto preço. Temos a convicção que servimos a um Deus vivo, que cumpre os seus sonhos e as suas promessas em nossas vidas, como foi pregado aqui esta noite. Muito obrigado, Senhor, por cada vida. Muito obrigado pelas nossas vidas, pela nossa família, Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos dar uma semana abençoada na Tua presença, que a graça do Senhor esteja sobre nós, sobre toda a nossa vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.